E aí, quer saber mais sobre essa história? O que é isso aqui, Fernando? Linguagem da doença. É, a doença fala. A doença fala. A questão é, será que você, eu, o doente, consegue entender o que essa doença está verbalizando? Não é verbalizando, que é claro que não está verbal. Está em cima de sintomas, dores, problemas, partes do corpo, tipos de doenças e assim por diante. A doença fala. A doença, para você entender a linguagem da doença, não é que nem entender isso aqui, ó. Ah, tem o D, U, eu estou vendo aqui, tem essa palavra junto com essa, dá um significado. Para você entender a doença, você tem que entender de símbolo. Símbolo. Sim, é o que está junto. E bolo tem a ver com bola, aquilo que rola, o que vai junto com algo. Para entender símbolo, por exemplo, eu vou pegar isto aqui. Isso aqui é um marcador, é o que eu utilizo para escrever. Estou escrevendo isso aqui, tá? Isso é um marcador. Se eu entregar isso aqui para uma criança, ou se eu deixar a minha criança olhar para isso aqui, de repente isso aqui se transforma. Olha, isso aqui se transformou num foguete, num carrinho. Isso aqui é um animal que está pulando. Ué, o que eu estou fazendo? Eu transformei, eu dei uma vida para esse fato. Eu dei um significado diferente. Veja, veio junto com isso aqui uma ideia, vou colocar assim, uma fantasia. Porque se isso aqui se transformar num foguete, eu estou lidando com isso aqui como se fosse um foguete, mas é um marcador. O símbolo é o foguete. Então eu vou colocar uma carga emocional, uma fantasia, símbolo tem muito a ver com fantasia, em cima de uma estrutura. Por exemplo, eu posso ter uma lesão aqui entre os dedos, e isso aqui, simbolicamente, pode representar um problema na sexualidade. Opa, como é que é, Fernando? Como é que é? Porque isso aqui, de repente, fica entre esses dois elementos. E, no símbolo, eu não falo diretamente qual é o problema, mas eu dou uma dica da dinâmica do que está acontecendo. Nossa, Fernando, não estou entendendo. Para você entender, porque tudo é uma mensagem indireta, você entender isso aqui, o que eu estou falando, você utiliza o hemisfério esquerdo do cérebro. Para entender mensagem simbólica, você utiliza o hemisfério direito do cérebro, por analogia. Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente, tá? Então, a criança utiliza o mundo simbólico para se comunicar. Se comunicar com quem? Com o adulto. Quando você adoece, no fundo é a sua criança se comunicando com o seu adulto e ela está passando uma mensagem para o seu adulto ouvir, interpretar, descobrir o que está acontecendo e fazer algo, tá? Então vamos lá. Por exemplo, dentro desse mundo simbólico, olha só, existe a dupla função da doença. A dupla função. Primeiro, a doença realiza um desejo proibido da criança. Opa, como é que é? Tem alguma coisa que essa criança não pôde expressar, não pôde fazer, porque estava proibido desde o mundo da infância, lá atrás. E aí, para ela realizar isso, ela cria uma doença. Então, ela vai realizar o desejo proibido e a outra função, para compensar o desejo proibido, eu crio uma punição pela satisfação desse desejo. Então eu crio dor, um mal-estar, uma série de problemas. Eu pago o preço, mas eu deixo aparecer algo que está escondido dentro de mim. Ai, Fernando, calma que você vai entender melhor. Então vamos lá. O que acontece? Toda vez que tem um trauma infantil, por que tem essa divisão da criança com o adulto? Cada vez que tem um trauma infantil, acaba tendo uma desconexão do mundo da criança com o mundo do adulto. O que é o mundo do adulto quando você era criança, por exemplo? O que era o mundo do adulto? O mundo adulto eram seus pais, sua mãe e seu pai, principalmente. Esse era o mundo do adulto e você era criança. Então, quando tem um trauma infantil, se
o adulto e a criança não se uniram para a solução do trauma, a criança expressar e o adulto resolver, o que vai acontecer é que vai criar uma desconexão da criança com seus pais, que representa o mundo adulto, e depois o adulto que ela vai construir, cujo modelo são os pais. E aí, dentro da doença, algo para entender essa linguagem. Toda doença no corpo é um mal menor para evitar um mal maior. Como assim, Fernando? A doença no corpo, a dor no corpo, é um mal menor. Para esconder o quê? Para evitar o quê? O mal maior. Sabe qual é o mal maior? Grodeck sempre falava assim, por trás de toda somatização existe um conflito emocional infantil. Esse é o mal maior. É a dor emocional, a dor infantil. Isso é o mal maior. A dor no corpo é o menor. Então, aqui é a base das doenças. Aqui é como as doenças se manifestam, mas aqui sempre é uma comunicação para explicar e trazer o conflito emocional infantil que todo mundo carrega. Eu, você e todo mundo. Por isso a doença expressa o que acontece com a criança. A criança utiliza o corpo para expressar os conflitos que ela carrega. Deu para entender que a criança é que controla o corpo, o seu corpo, no fundo, o funcionamento dele tem a ver com a sua criança? Não, Fernando, isso está esquisito. Está esquisito? Quer saber mais? Quer que eu te explique melhor essa história? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!